claquete. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de comunicação, vendas de alto impacto com programação neurolinguística. Você que chegou até aqui, espero que você já tenha aprendido muito, principalmente na aula sobre o cérebro, porque todo comprador tem um cérebro, todo vendedor tem um cérebro, todo comprador tem uma mente, todo vendedor tem uma mente, todo comprador tem o seu programa e é individual, todo vendedor tem o seu programa interno e isso é individual, portanto nós nos comunicamos de forma diferente, nós percebemos o mundo de forma diferente. E dentro desse funcionamento mental, se você assistiu a aula sobre cérebro, a aula inteira, eu falei aqui sobre os 93% de que nós não temos consciência. Nós só temos consciência de como nós agimos ou como falamos, uma média de 7%. É bom, isso é muito bom, que se está expandindo, isso está evoluindo, nós chamamos de expansão da consciência, né? Você expandir mais a consciência. Mas a grande maioria das coisas, ou seja, tudo é influenciado pelo nosso inconsciente. E nessa aula eu quero passar para vocês 4 coisas que é muito importante e infelizmente boa parte dos vendedores, principalmente aqueles que não estão vendendo, que não estão batendo as suas metas, e se você era um deles, eu falo era porque a partir desse treinamento isso não vai mais acontecer, eu quero passar algumas dicas para você, para que você tome consciência disso. Então nós seres humanos, nós somos julgados de forma inconsciente pelo nosso comprador por algumas coisas. O nosso comprador, ele está nos julgando o tempo todo. O comprador, a pessoa que vai te receber, na maioria das vezes, ou quase 100% das vezes, ele te julga antes de você adentrar a sala dele para vender. O julgamento, a gente não sabe qual que é, porque nós, principalmente se você não conhece aquele cliente, mas ele te julga por várias coisas. A forma que você fala, como que você age, como você estaciona o carro, tudo isso ele pode estar observando, às vezes inclusive no monitor que está na mesa dele. Então no processo de vendas, tudo conta. Se você vai atender um cliente e de repente ele está te assistindo lá pelas câmeras de segurança, lá na mesa dele, e dependendo da forma que você manobra o carro, dependendo da forma que você trata o assessorista quando você vai adentrar na empresa, dependendo da forma que você trata a secretária, isso vai contar na hora da venda. Então na hora da venda, tudo conta. E aqui eu quero passar para vocês 4 coisas que nós seres humanos nós somos julgados. Eu sou julgado por isso, você é julgado por isso. E quando eu falo julgamento, isso é de forma automática. Eu tenho certeza que no primeiro vídeo que você foi assistir, quando você começou a me assistir, a sua mente ela teve uma comunicação interna, um julgamento. Esse julgamento que você teve, eu não tenho como saber. Será que foi, nossa, será que esse cara vai dar conta de passar o treinamento aqui pra gente? Ou, nossa, ele parece que é bom mesmo, tem tantos anos de experiência. Ou, ele é bom mesmo, eu já vi alguns vídeos dele. Ou seja, isso é um julgamento que você tem. Quando a gente fala julgamento, não é somente algo ruim, pode ser um julgamento bom, ou seja, o que a pessoa julga você, o que você me julga, e o cliente, ele te julga o tempo todo. Então eu quero passar aqui 4 coisas que nós somos julgados, 4 coisas, dentre várias coisas, e você, a partir dessas 4 coisas, você pode levar exemplo para a sua realidade, e observar quais as coisas que você tem que ajustar no seu processo de comunicação, no seu processo de vendas, para que você venda mais e que para que o seu julgamento pelo cliente, pelas pessoas, seja um julgamento favorável. Então nós somos julgados por 4 coisas. A primeira coisa que nós somos julgados, primeiramente isso não tem uma sequência, tá? Isso depende da situação, depende de onde você aparece, depende de como você aparece ou como você fala. Se a sua aparência é através de uma foto, né? Isso depende muito do meio que você está se comunicando. Mas eu vou colocar aqui nessa sequência.
Então nós somos julgados pelo que nós fazemos. Coloquei aqui, pelo que faz. Então nós somos julgados pelo que nós fazemos. Eu vou pegar a seguinte situação. Você pergunta para... Eu vou pegar 2 pedreiros. Eu vou perguntar para o primeiro pedreiro, o que você faz da vida? Aí esse primeiro pedreiro fala assim para mim, olha, eu sou pedreiro e eu construo muro, construo casas, eu coloco um tijolo, coloco barro, depois coloco outro tijolo, depois coloco barro, depois coloco outro tijolo. Então é isso que eu faço, eu sou pedreiro. Aí eu pego um segundo pedreiro e pergunto para ele, o que você faz da vida? Aí o segundo pedreiro fala para mim assim, olha, eu sou pedreiro, estou construindo um Mineirão, um dos maiores estádios do mundo, que vai ficar aí para servir milhares e milhares de pessoas, talvez por milhares de anos. Então, se você fosse construir uma casa, um imóvel, e você tivesse aqui os 2 pedreiros, qual desses pedreiros você contrataria? Obviamente o segundo pedreiro. E o que fez você contratar o segundo pedreiro? Porque fisicamente os 2 fazem a mesma coisa, mas a forma que demonstrou, a forma que falou, o que faz foi totalmente diferente. Então aqui eu quero lançar um desafio para você como vendedor. Prepare um script. Como você apresenta você? Como você fala de você? Quando alguém pergunta para você, e aliás, eu não sei se você já observou, mas quando você está conversando com alguém, em média de 30 segundos a 3 minutos de conversa, a pessoa já pergunta para você, o que você faz da vida? E mediante a forma que você fala do que você faz, ele vai ter um julgamento de você. No caso do pedreiro, a forma que foi falada muda tudo. Então eu quero que você prepare um script. Como você se apresenta, como você fala, do que você faz, qual a transformação que você leva. No começo desse treinamento, quando eu me apresentei, eu falei assim, que eu sou o Norberto, que eu levo informação, eu transformo pessoas, eu ajudo a pessoas a evoluir, o tempo todo eu estou citando isso. Então, a minha apresentação, o que eu faço da vida, eu poderia falar simplesmente que eu dou treinamento de vendas, mas como você fala sobre o que você faz, como você fala sobre o que a sua empresa faz. Então, o meu desafio é, reúna a sua equipe e prepare um script. A partir de agora, como você vai se apresentar para o seu cliente? Nessa apresentação, ela já pode ter um script de transformação. Então, prepare a sua transformação, porque o seu cliente, prepare a sua apresentação, porque o seu cliente ele vai estar te julgando por isso o tempo todo.